Vamos para mais um cafezinho? Hoje eu abri a Folha de São Paulo e eu vi uma notícia lá que deu uma ideia aqui de um cafezinho, que pode ser bem interessante, que assim, começar com o fator econômico e terminar com open source, né? Só que infelizmente saiu da capa, né? Era a capa da Folha quando eu acordei. Que era basicamente assim, falava assim, o valor, a, a produtividade brasileira do brasileiro é um quarto da produtividade do americano. Mas aí quando você vê a notícia, você pode pensar assim, né? Poxa, eu produzo um quarto a menos que o americano. Confere? E tá errado. Tá errado totalmente, assim. E aí, uma das coisas que se critica muito a economia, principalmente os economistas contemporâneos, quase todos eles, assim, século XX todo, assim, a economia foi baseada em um único dado, que é o PIB. Tanto que o Eduardo Giornetti até fala assim, né? Se um dia eles falarem que o ar não é mais gratuito, começarem a cobrar pelo ar que a gente respira, o PIB aumenta, algumas pessoas ficam ricos e todo mundo vai ficar mais triste, né? Por quê? Porque vai ser muito difícil viver pagando pelo ar, né? E é isso que acontece, basicamente, né? Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou entrar no mérito é o seguinte, tudo é calculado pelo PIB. Então, assim, a sua produtividade. Eu vou fazer um exercício aqui. E se eu ver essa notícia lá, a produtividade do americano é 4 vezes mais que a produtividade do brasileiro, ou seja, do brasileiro é um quarto do americano. Então, quer dizer que se eu pegar a. Se eu pegar o americano e trouxer para o Brasil, a produtividade dele vai ser 4 vezes maior? Não, vai ser a mesma do brasileiro. E se eu pegar um brasileiro e mandar para os Estados Unidos, a produtividade dele vai aumentar? Não, vai ser a mesma do americano. Por quê? Como é calculado aquele dado? Aquele dado basicamente eu pego o valor do PIB, pego o tanto de dinheiro que as empresas disseram que geraram no ano e divido pelo número de trabalhadores. Basicamente isso, tipo, então assim, um trabalhador, se uma empresa tem 1 bilhão e ganha 1 bilhão por ano e tem 1.000 funcionários, uma empresa tem 30 mil funcionários, mas vamos botar 1.000 que é um número redondo, né? E tem 1.000 funcionários, a produtividade de cada um é 1 milhão, entendeu? Por ano. Então, basicamente é isso, mas o que esconde por trás disso e por que eu falei que eu vou jogar open source? Teve uma notícia de muitos anos atrás que era um pessoal questionando a Prefeitura de São Paulo pelo um contrato com uma Big Tech aí, que eu não vou. Mas não é dessas novas, não. Uma Big Tech um pouquinho mais antiga ali, surgida nos anos 70, que questionava o contrato, né? Que tipo, pô, tem um contrato de 20 milhões só de licenciamento. Só de licenciamento. O que acontece? A Prefeitura de São Paulo dá 20 milhões por ano para uma empresa só para poder usar o software dela. O que isso está dizendo? Está dizendo que uma pessoa trabalhando nos Estados Unidos só para gerenciar contratos externos tem uma oportunidade de 20 milhões. Entendeu? E os brasileiros? Então, assim, tipo, e os brasileiros? Então, uma pessoa trabalhando ali, no caso, no poder público, né? Que queira ou não tenha, acredite você ou não tenha produtividade, mas vamos pegar uma empresa qualquer aqui. Então você pega uma empresa qualquer aqui que paga licenciamento para uma empresa gringa, né? Então a sua empresa paga licenciamento para uma empresa gringa para, sei lá, alguns milhares de dólares aí. Então, assim, essa milhares de dólares aí é descontada na sua produtividade e ela é acrescentada na produtividade de um americano. Você entendeu? Você entendeu o que está acontecendo? E o que open source tem a ver com isso? Eu não sei assim, tipo, ninguém nunca olhou para open source como uma oportunidade decolonial, né? E aí, assim, o que é um colonialismo? Né? Colonialismo, assim, tem duas. Eu posso até falar duas coisas de colonialismo. Assim, eu já li um pouco de Frantz Fanon, não estou falando de Frantz Fanon aqui, estou falando do colonialismo clássico ali, né? Porque o Frantz Fanon fala de decolonialismo, né? Então, assim, ele descreve o que é uma sociedade colonial e como a gente vai mudar ela, né? Tipo, como a gente vai sair desse ranço que é essa mentalidade colonial, né? A nossa mentalidade como economia, ela é colonial. Colonial no sentido de que a gente está subjugado às empresas externas. Então, assim, o empresário brasileiro,
o trabalhador brasileiro, qual que é o sonho dele? O sonho dele é ir para fora. O sonho do céu brasileiro é viver em Miami. Tipo, que eu acho brega, desculpa. Ou, sei lá, se ele for um pouquinho menos brega, vai para Paris, vai para Barcelona. Alguém tava falando bem de Barcelona no Twitter ontem, não lembro. Vai para Londres, vai para, sei lá. Eu preferia ir para, sei lá, uma cidade boa brasileira aí. Diz. Não, brincadeira. Tipo, as cidades brasileiras. Um dia a gente faz uma série sobre as cidades brasileiras e os problemas, né? Mas um dos problemas dele é a mentalidade colonial, de assim, a pessoa quer ir embora, a pessoa não quer fazer do Brasil um bom lugar de morar, ela quer fazer do Brasil um bom lugar de ganhar dinheiro para que ela vá embora. Então ela vai, tá no verão, no verão no Brasil, vou surfar em Aspen. Ou tá no verão no Brasil, pô, chocolate da França, que, sei lá, o chocolate da Suíça, que provavelmente é produzido no Brasil ou na Costa do Marfim. É bom. Mas vamos voltar para o open source. Por que o open source, eu penso o open source como uma questão que podia ser usado para descolonializar a nossa indústria de tecnologia? Porque o open source ele pode ser usado como a gente quiser, entendeu? Se eu tenho uma licença open source, eu posso usar aquele software sem pagar licenciamento. Eu posso oferecer consultoria no software dos outros, entendeu? Eu devo conhecer ele. Então, por exemplo, volta lá para licenciamento da sua base de dados. Você tem uma consultoria, se você formar um centro de excelência ali em Postgres, e fala assim, não, eu criei um centro de excelência em Postgres a tal ponto que eu posso fazer um fork desse negócio e vender, tipo, ferramentas baseadas nele. Eu posso fazer isso. O open source me permite fazer. Eu não posso fazer uma ferramenta eu não posso vender o Postgres, mas eu posso vender consultoria, eu posso vender ferramentas para ele, eu posso vender um monte de coisa ao redor dele, né? Tanto que uma das grandes questões foi o MySQL e o MariaDB, né? Quando o MySQL foi vendido, a pessoa que criou ele possivelmente fez um fork e continuou trabalhando, fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, né? Então foi um grande case de financiamento burro, né? Burro no sentido de quem comprou, né? Porque financiou uma outra empresa. Bom, mas voltando para o open source. Então, assim, se sua empresa usa banco base de dados, usa qualquer outra coisa, o que ela está fazendo? Ela está tirando produtividade daqui e mandando para lá. E se sua empresa pegasse e falasse assim, poxa, eu gasto aqui, sei lá, 50, 60 mil por mês de licenciamento. Eu não sei os valores, gente. Mas eu sei que uma empresa que eu trabalhei de cloud gastava 50 mil com poucos servidores por mês, né? Desculpa. Uma empresa que eu trabalhei de cloud, a vírgula estava errada, né? Gastava 50 mil por mês ali por baixo, né? Então, se eu pegar, se eu pegar 50 mil aqui, se eu gastar assim, ó, vou contratar alguém aqui bom para tentar achar uma solução por exemplo, base de dados. Pô, eu gasto ali com licenciamento. E se eu parar de gastar com licenciamento? Se eu fazer um jeito que, tipo, não, vamos estudar Linux aqui, vamos parar de pagar 200 licenças Windows aqui, vamos começar a estudar Linux. Então, assim, você consegue transformar o que era produtividade brasileira, o que era negativo no seu balanço de produtividade, em algo produtivo aqui, entendeu? E aí você faz o quê? Você decolonializa, de certa forma, a sua stack, entendeu? Você faz uma stack decolonial. Eu tô pensando nisso agora, gente. Mas assim, essa conta existe, as empresas fazem isso. É para isso que existe o open source, para você, o conhecimento, não só o conhecimento, né? E aí, o pessoal tava falando semana passada de conhecimento de mentoria. Gente, mentoria é uma coisa útil. O conhecimento que tem que ser livre é software, é papers, entendeu? É coisa que você pode usar. Agora, se você não sabe como fazer isso, aí paga uma mentoria ali, tenta, sei lá, quem dá de graça, dá de graça. Cada um faz o que quer. Mas o open source, ele parte dessa possibilidade ele dá essa possibilidade de a gente descolonializar a nossa stack, a nossa infra, até porque assim, pensa no colonialismo brasileiro, né? Vamos pensar o café. Sei que a galera adora cápsula de café. Eu não gosto muito. O meu aqui é coado. É café aviação, coado aqui no coador de pano, né? Mas cápsula, eu tenho cápsula em casa. Eu tô criticando, mas eu tenho. Porque às vezes tarzinha faz aquele cafezinho ali rapidão, né? Então, o cápsula, por exemplo. A cápsula, olha lá, produzido na Suíça.
Quantos pés de café nascem na Suíça? Nenhum. O café provavelmente é produzido aqui em Minas, aí faz um blend ali, manda para a Suíça, chega na Suíça, o cara lá faz um blend ali do café brasileiro com café colombiano, mistura ali para ficar um pouco mais chocolatado com um café, sei lá, de algum outro lugar, e aí põe na cápsula e vende de volta. Mas o que aconteceu? O café que era vendido a R$ 1.000, é R$ 200 a saca, que 5 anos atrás eu fui fazendo na casa de um amigo meu que 5, 6 anos atrás, que armazena café, né? Ele trabalha para o órgão do governo que armazena café. Acho que era R$ 200 a saca, aí chegava no porto, era vendido por 1.000, e aí chegava lá fora, e quando voltava em cápsula, que aí era, sei lá, 5, 6 reais a cápsula, R$ 3 a cápsula, na época era mais caro, hoje tá mais barato, né? Mas isso que acontece no café, quanto mais você adiciona camadas nele, mais caro ele fica. Com software é o contrário, às vezes, né? Tipo, quanto menos você adiciona camadas, mais barato ele fica. Porque você vai pagar ali, para pagar usar a base de dados. Para pagar para usar a base de dados é caríssimo, né? Para pagar para usar o sistema operacional é caríssimo, você paga licenças caríssimas, né? Agora, quando você faz um produtinho ali, a SaaS, dependendo do produto, você tem que pagar muito. E aí muito fica pelo caminho, entendeu? E muitas vezes o que você está vendendo tem pouco valor agregado. Tipo, desculpa, mas a nossa indústria de software, em 90% dos casos, é mediação de serviço. Gente, mediação de serviço. Enquanto tem gente que está vendendo para a gente licença de banco de dados. Enquanto tem assim, a gente paga licença de banco de dados porque a gente não quer usar open source, que tá aí, né? E aí não venha me falar que, pô, uma vez eu entreguei um software para uma grande empresa aí, para uma fábrica de uma grande empresa, e meu chefe brigou um monte comigo, assim, reclamou um monte, porque a gente tinha um contrato com uma dessas grandes empresas fornecedoras de banco de dados, e ele fala assim, não, a gente tem um contrato com tal empresa, a gente tem um contrato com tal empresa, a gente tem um contrato com tal empresa, e eu não sabia, né? Tipo, não foi me dito claramente qual que era o contrato, né? Não chegou na ponta, né? E quando eu fui escolher o banco de dados para fazer, o que eu fiz? Eu escolhi dados, critérios que trade-off. Eu escolhi Postgres não, desculpa. MySQL, que na época era gratuito. MySQL, Postgres foi a empresa seguinte que eu trabalhei, né? Eu escolhi MySQL, se não me engano. E aí, primeiro que o cara de suporte dessa empresa de tecnologia falou assim, pô, cara, primeira vez que eu vou usar o MySQL. Eu falei, é difícil? Eu falei, cara, qualquer coisa você conversa comigo que a gente resolve aí. A gente vai ter um mês aí e eu te garanto que é mais fácil que o que você usa hoje, né? E aí, o que ele achou? Que ele achou que, pô, realmente tinham problemas novos, mas qual era a dificuldade? No banco de dados que ele tinha lá com licenciamento caro, e o licenciamento ele me falou na época que era questão de R$ 100.000, o que ele gastou, o que ele fazia, assim, tinha um erro. Quando tinha um erro, ele procurava no Google lá, e aí vinha a solução, tinha que abrir uma janelinha tal, configurar tal coisa. Só que a janelinha tal era do servidor lá 2005, e ele estava com 2012, e a janela 2010, 8, provavelmente, isso foi 2010, né? E a janelinha era diferente, então ele não achava. E o que ele. Aí quando ele foi usar MySQL, saiu um código de erro. Deu tal coisa. E ele deu uns 2, 3 erros logo no primeiro mês, né? E aí, tipo, é só configurar tal arquivo que tá tudo no mesmo arquivo de texto, né? E ele conseguiu andar bem, né? E aí eu fui elogiadíssimo pelo que ele falou, pô, a gente economizou milhares de reais em licenciamento por causa da escolha do MySQL. Fui demitido, tá?